Fala galera das energéticas! Eu sou o professor Fernando Carvalho, estamos dando continuidade ao estudo dos pontos da acupuntura e hoje nós iniciamos o meridiano do intestino grosso. Olha que legal, já fizemos todo o pulmão e agora nós teremos 20 dias estudando o meridiano do intestino grosso. Por que 20 dias, Fernando? Porque são 20 pontos, né? Então ele começa no dedo indicador, né? No leito ungueal do dedo indicador, que inclusive é o ponto que nós vamos falar hoje. Então ele passa pelo braço e ele vai terminar do lado da asa do nariz. Aqui é o IG20. Vamos falar de um por um, né? Quero voltar a falar do elemento metal, porque o intestino grosso, assim como o pulmão, ele pertence ao elemento metal. Elemento metal é da estação do outono, a secura é um dos fatores patógenos, a tristeza, a melancolia. O elemento metal, ele governa a pele, se manifesta nos pelos, tem uma governância pelo nariz, né, pela garganta, governa também o pulmão, a respiração, governa o intestino grosso, que são funções muito importantes desse elemento metal. Tá? Então eu quero que você continue entendendo que tudo aquilo que nós vimos dentro do elemento metal, ele se aplica tanto para o pulmão quanto para o intestino grosso. O pulmão é considerado um órgão, ele é yin, né? O intestino grosso é considerado uma víscera, é yang. O pulmão começou no tórax e veio para a mão, né? Nós terminamos no leito ungueal do dedo maior. Agora há uma transição de energia chegando no IG1 e o IG1 vai começar na mão e vão para a face. Os meridianos que começam no tórax, eles vão para a mão. Os meridianos que começam na mão, eles vêm para a face. Aqueles da cabeça vão para os pés e aqueles dos pés voltam para o tórax. Agora nós estamos falando do yang da mão, né? Nós estamos falando do intestino grosso, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do IG1, ele é o Shaoyan, né? Algumas traduções mais antigas traduziam esse Shao como mercador, então seria um mercador Yan, e outros, uma tradução mais moderna, fala que é o próprio metal. Então ele seria um metal Yan, né? Por quê, Fernando? Porque pertence ao elemento metal e é a parte Yan, né? É a víscera, por isso que seria esse mercador. Mas de qualquer forma, essa ideia de mercador nos dá a ideia de troca e a ideia do metal, ele nos remete ao elemento metal e aí a parte Yan. Fernando, onde fica localizado esse ponto? Esse ponto está localizado a 0,1 tsan, né, da unha, né, do cantinho aqui da unha. Ele está no leito ungueal do dedo indicador. Esse pontinho, ele é um ponto importante. Ele é o ponto Qin, né? Nós vimos no elemento metal que o ponto Qin ou o ponto Jin, ele começa a distribuição pelo madeira, pelo elemento madeira. Por quê, Fernando? Porque o pulmão é um órgão e todos os órgãos começam a distribuição pelo elemento madeira. Já o intestino grosso é uma víscera. As vísceras começam a distribuição pelo elemento metal. Então o IG1, ele é o ponto metal, tá legal? Porque dentro da distribuição dos 5 movimentos, dos pontos Yusu antigo, todas as vísceras começam aí a distribuição do elemento metal. Por ser um ponto Jin ou um ponto Qin, esse pontinho ele inicia a energia, né? É aquela história da água brotando, esse olho d'água, né? Esse início da energia. Se ele inicia a energia, ele faz circular toda a energia do meridiano. Então toda a energia do meridiano ela pode entrar em circulação quando você fizer a estimulação sobre esse ponto. Por ser um ponto Qin, um ponto Jin, esse pontinho ele também é muitas vezes utilizado como uma forma de sangria. Ele também é um ponto para recobrar a consciência quando o seu paciente está tendo síncopes, quando esse paciente pode estar desmaiado, quando esse paciente tem sintomas de um AVE, assim como nós falamos do P11 ontem. Então esse ponto ele também é utilizado dessa forma. Esse pontinho IG1, ele trata dores, ele trata dor de dente de uma forma muito interessante, ele trata dor no ombro e também trata dor na garganta.
Então, eu quero que você lembre disso, porque esse ponto ele é muito utilizado para esse fim também. Todos os pontos, né, do intestino grosso vão tratar o intestino. Esses pontos vão tratar a emoção da melancolia, a tristeza, que é a emoção do elemento metal, e esses pontos também têm um efeito local. Como esse ponto está no dedo, esse ponto vai tratar a dor no dedo e também trata dormência nessa região. É um ponto importante porque ele também vai tratar essa dormência. Esse é o pontinho G1. Lá no Figura de Bronze, no texto antigo, ele fala também de trata a opressão no peito, tá? E tem uma referência à ressaca. E também é um dos pontos utilizados para epidemias, ok? Então esse é o nosso pontinho IG1, tá bom? Galera, aguardo você amanhã para a gente continuar o nosso estudo. Amanhã é um ponto importante, o IG2, tá bom? Grande beijo a todos, fiquem todo mundo com o Papai do Céu. Até amanhã. Tchau, galera!